Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você não me conhece, eu sou Marisson Fraga, esse é o nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nós falamos sobre questões de funcionamento da mente humana, nós falamos sobre questões emocionais, comportamento humano, nós falamos principalmente sobre psicanálise, falamos sobre psicologia, neurociência, principalmente a neurociência aplicada, que tem tudo a ver com comportamento humano. Então, se você se interessa por esse conteúdo, principalmente se você for estudante de psicanálise e psicologia, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, tá? Aqui nesse vídeo de hoje a gente vai falar, eu vou comentar, vou dividir com vocês, né, alguns comentários sobre um texto de Freud, um artigo de Freud que ele escreveu, né, um texto na verdade, que ele escreveu em 1913. O nome desse texto é Duas Mentiras Infantis, tá? Mas esse texto também você pode encontrar como Duas Mentiras Contadas por Crianças, né? Ele está nesse livro aqui, ó, volume 10 das Obras Completas de Freud, né? E aqui nós temos um livro que ele vai ter observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia, que é o caso Schreber. Nós temos também artigos sobre algumas técnicas, né? E outros textos. E aqui nesse caso, esse artigo que Freud escreveu, ele vai falar sobre a questão da mentira contada na infância. Deixar claro aqui que o Freud não estava atendendo crianças, tá? Mas tem até o caso do pequeno Hans, né, que fica naquele debate, será que o Freud atendeu? Será que foi o pai do pequeno Hans que atendeu? Mas enfim, isso é um debate para outro momento. A gente pretende também trazer esse texto aqui. Por isso se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, né, para você receber, sempre que a gente postar um vídeo novo, você receber essas notificações. Então aqui Freud não estava atendendo crianças, Freud estava atendendo adultos, né? Duas mulheres, mais precisamente falando, não foram atendidas em conjunto, obviamente, né? Porque a psicanálise não permite esse tipo de, enfim, esse tipo de abordagem, né? Até pelo conteúdo que é tratado nas análises, então era complicado, enfim. Esse é um assunto também para um outro vídeo. Mas o fato é que Freud atendeu essas duas mulheres e ele vai trazer aqui primeiro um caso e depois o outro caso ele vai fazer o fechamento do porquê que ele citou esses casos relacionados a mentiras, como isso criou neuroses, né? O que a mentira tinha a ver com a questão psíquica dessas crianças, no caso, e ele vai fazer o fechamento que a gente vai deixar para o final do vídeo. Então vamos lá, no primeiro caso aqui, Freud está trazendo o caso de uma garota de 7 anos de idade, certo? Essa garota, ela, quando mais adulta, ela foi se fazer uma análise com Freud, né? Foi se consultar com Freud e tal. Mas ela está relatando para Freud que quando ela tinha mais ou menos 7 anos de idade, tá? Ela pediu, em determinada situação, dinheiro para o pai. Ela pediu dinheiro para o pai porque ela queria comprar tinta para pintar ovos, né? Num período de Páscoa. Então, ela queria comprar essas tintas, ela pediu dinheiro ao pai e o pai negou, disse que não tinha, né? E depois, ela pediu dinheiro para o pai para contribuir no colégio, porque o colégio todo estava se organizando para contribuir, cada criança dava uma quantia, e ela pediu esse dinheiro justamente para contribuir para o funeral de uma princesa. E o colégio todo estava se mobilizando, o pai simplesmente chegou e deu o dinheiro para ela. Eu vou traduzir na questão monetária aqui do Brasil para o nosso contexto agora, para você entender melhor o que foi que aconteceu, tá? É como se o pai tivesse dado 10 reais para ela comprar, para ela contribuir no colégio com a funeral da princesa, ela precisava só de 50 centavos, e é como se a tinta tivesse custado também 50 centavos, tá? Então ela devolveu 9 reais, ela colocou na bancada do pai lá 9 reais. O pai percebeu que tinha alguma coisa errada, né, que estava faltando o troco ali, e quando eles estavam fazendo a refeição, o pai perguntou para a criança, no caso ela, se ela tinha comprado, se ela tinha gastado aquele dinheiro com as tintas, né? E ela disse que não, ela mentiu. Ela tinha comprado, mas ela mentiu. Só que o irmão dela estava na mesa. O irmão dela ia ajudar ela a pintar os ovos. E o irmão dela falou para o pai que ela tinha comprado sim, né? Entregou a mentira dela, no caso, e que ela tinha comprado sim. Eles foram lá e verificaram realmente que a tinta estava, se não me engano, no armário, no guarda-roupa dela, alguma coisa assim. Então o pai ficou muito bravo com ela nessa situação, e o pai simplesmente pediu para que a mãe castigasse essa criança. Freud não vai dar detalhes, mas ele vai dizer que a mãe castigou ela de forma enérgica, né? E o que acontece é que depois a mãe se arrepende, né? Trata ela de uma forma diferente, com carinho e tal, meio que ali com peso na consciência, leva ela para o parque, mas não tinha jeito.
o trauma já tinha sido implantado nela, e de certa forma, ela vai dizer, ela enquanto paciente, ela diz para Freud, inclusive, que esse foi o ponto de virada, né? Esse ponto de virada. A partir daí, muita coisa nela mudou. O que acontece? Freud vai continuar ali o trabalho de análise e ela chega a relatar um caso em que, quando ela estava noiva, a mãe dela estava procurando a questão de enxovais para ela, e o que aconteceu foi que ela se aborreceu. Ela teve uma crise de estresse com a mãe. Ela teve uma crise de fúria, na verdade, com a mãe, né? Porque falou para a mãe que o dinheiro era dela e ela ia comprar o que ela quisesse. Então ela já está apresentando ali para Freud que essa relação com o dinheiro dela ali está um pouco conturbada. Freud vai nessa linha daí. O que acontece é que ela depois ela fala, por exemplo, que o dinheiro é dela. Ela faz essa distinção entre o dinheiro dela e o dinheiro do marido dela. Eles não se misturam, né? Essas duas quantias, né? O dinheiro é dela, então fica com ela. O dinheiro do marido fica com o marido, né? Freud vai percebendo toda essa questão. Inclusive, durante a análise, pelo que eu entendi do texto, Freud não deixa isso muito claro, tá? Mas durante a análise, provavelmente o valor na remessa, no caso do marido dela, acabou faltando, acabou atrasando, e ela estava sem dinheiro para fazer o processo, se locomover provavelmente para fazer o processo lá de análise. Eu não sei se ela chegou a faltar algumas sessões de psicanálise ou não. O fato é que Freud, percebendo isso, disse para ela, olha, quando você tiver com esse problema daí, né, ela não queria pedir dinheiro ao marido, alguma coisa assim. Você me peça o dinheiro emprestado, que eu te dou o dinheiro. Só que ela passou por essa situação de novo, de não ter o dinheiro, e não pediu a Freud, tá? Não pediu a Freud. Freud vai observando. Tá, tudo bem, fala mais. E eu tô observando toda a questão do comportamento, né? Isso na cabeça de Freud. Tô observando toda a questão do comportamento aqui, né? Você não quer pedir dinheiro emprestado, realmente essa relação do dinheiro é alguma coisa que a gente precisa investigar. E aí ela vai falar sobre uma situação em que uma vizinha dela, que tinha um filho menor, né, inclusive menor do que ela na época, uma vizinha dela deu dinheiro para ela ir num mercado comprar alguma coisa, tanto para ela como para o filho da vizinha. E ela foi. Quando ela estava voltando, ela estava com dinheiro e meio que, entre aspas, inexplicavelmente, ela se deparou com a criada dessa vizinha. E ela simplesmente pegou e jogou o dinheiro no chão. Pra quem tá vendo, fica um negócio meio que sem entender ali. Por que ela vê a criada e joga o dinheiro no chão, se ela não tá fazendo nada de errado? Mas lembre-se que ela tinha uma relação complicada com o dinheiro, que provavelmente até então teria nascido naquele momento ali, quando o pai dela dá uma bronca nela, né? Pede pra mãe colocar de castigo por causa da questão dos ovos lá, da tinta que ela ia pintar os ovos de Páscoa. Voltando para esse caso, ela joga o dinheiro no chão e, num processo de associação livre, ela chega à conclusão de que esse fato dela ter jogado o dinheiro no chão é muito parecido com o fato de Judas, por exemplo, quando traiu Jesus, ele pega e joga as 30 moedas de prata no chão. Então, Freud vai analisando, né, mais a fundo toda essa questão daí e percebe que ela já sabia a história da paixão de Cristo antes desse fenômeno acontecer. Então, possivelmente, realmente a relação que aconteceu inconscientemente com ela foi isso mesmo. Eu estou com dinheiro, sou uma traidora, devo ter feito alguma coisa errada, eu vou jogar no chão. Mas tudo bem, está tudo muito nublado ainda, né? Falta entendimento, falta o encaixe. E aí é quando vem esse encaixe que o Freud vai, durante o processo de análise, né, o Freud vai perceber que tudo surgiu da seguinte forma. Essa menina, quando ela era mais nova, ela tinha uma babá. E essa babá era amante de um médico. Então o que acontece? Essa babá levava essa menina para o consultório do médico e chegava lá, a babá tinha relações sexuais com o médico. E o médico, e principalmente a babá, davam dinheiro para ela, tá? Para ela ficar de boca calada. Freud, inclusive, vai chegar a dizer basicamente o seguinte, olha, lendo exatamente o que Freud escreveu, um trechinho, ele diz o seguinte, ó: tomar dinheiro de alguém teve então para ela, muito cedo, o significado de entrega corporal, de relação amorosa. Receber dinheiro do pai tinha um valor de uma declaração de amor. Então, olha só o que aconteceu aqui também. A mãe dela, quando ela recebia esse dinheiro, né, como uma espécie de suborno para ela ficar calada, ela ia lá e comprava algumas guloseimas. Então, a mãe dela percebeu e simplesmente foi indagar ela de onde é que vinha a origem daquele dinheiro, e ela acabou falando. Ela delatou justamente a babá, que foi demitida, inclusive. Então, o que acontece? Freud faz o fechamento desse caso e ele percebe que, logo de início, por causa dessa experiência com a babá,
a relação com o dinheiro tem muito a ver com a relação de entrega corporal, de uma relação amorosa, ou seja, é um movimento psíquico que acontece dentro da mente dela de que se eu recebo dinheiro de alguém, então tem alguma justificativa amorosa nesse sentido, né? Tem uma relação de entrega afetiva ou entrega corporal, então ela já cria essa relação com o dinheiro muito cedo, tá? Aquele caso realmente de Judas, existiu essa associação livre que foi o fio da meada que fez com que Freud fizesse o fechamento desse caso. E uma questão relevante aqui que a gente precisa falar é que ela quando ia se consultar com Freud, ela entregava flores para Freud. Ele chega a dizer isso, né? Ela foi curada, tudo bem, venceu a questão da neurose dela, entendeu a origem de tudo isso, né? Porque quando o pai, eu não sei se você entendeu, se eu consegui explicar bem, quando o pai simplesmente chegou para ela para dizer, para brigar com ela porque ela tinha pego aquele dinheiro, na verdade ela mentiu, porque inconscientemente ela estava precisando esconder o real motivo pelo qual ela estava insistindo em pegar dinheiro do pai, que era como se fosse uma declaração de amor. O pai dizendo para ela que ia dar o dinheiro a ela, era uma declaração de amor. E o castigo que o pai pediu para que a mãe desse era como se fosse uma rejeição. Eu rejeito o seu amor, você não presta, não te amo mais e tal. Então, inconscientemente, ela recebeu dessa forma, o que começa a origem de uma neurose que vai se desdobrar anos depois e vai justamente culminar nesse fato aqui, nessa análise que a gente está fazendo, que a gente está trazendo para vocês, né, que Freud fez aqui. Então, uma coisa interessante é que ela dava flores para Freud, e a gente sabe que na psicanálise, né, no processo de análise, tem muito um mecanismo de transferência. Freud não deixa isso claro, mas a gente lendo Freud, a gente vai fazendo justamente essas associações, né, associações livres, fazendo um trocadilho aqui psicanalítico. Então a gente sabe que Freud está falando ali no final do desfecho desse caso, que era um processo de transferência. Freud teve que pedir para ela, para ela não levar mais flores para Freud. Por que ele pediu isso? Porque na verdade ela não estava levando flores para Freud, ela estava levando flores para o pai dela, né? Esse processo de transferência se deu durante a análise. E aí o Freud vai entender que ela teve um ponto de fixação aqui. Ele escreve até de uma forma diferente, né? Ele escreve aqui, ó, para um psicanalista é necessário enfatizar que nessa pequena vivência da garota encontramos um desses casos tão frequentes de persistência do erotismo anal da infância na vida amorosa adulta. O que ele quer dizer é que ela tinha um ponto de fixação na fase anal, que foi onde começou a acontecer possivelmente ali aquele caso da babá, né? Ela tinha um ponto de fixação na fase anal, que acabou tendo um desdobramento, e aqui eu não estou falando, se você está tendo contato com esse vídeo pela primeira vez, eu não estou falando que ela queria fazer sexo anal com o pai conscientemente, eu não estou querendo dizer isso, né? A gente tá, para entender essa questão aqui específica que eu citei agora, a gente precisa voltar lá para a teoria do 3 ensaios sobre a sexualidade, né? Teoria do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud. A gente tem uma aula aqui no canal falando sobre isso. E nessa aula a gente explica lá sobre a questão das fases, né? Qual foi a teoria do desenvolvimento. 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é um livro lançado por Freud em 1905, e tem a fase anal, né? Tem a fase oral primeiramente, depois a fase anal, a fase fálica, a fase genital. Então não necessariamente nessa ordem, mas nós temos ali toda uma estruturação explicada para você, tá? Sobre essa questão de que Freud está falando aqui da fase anal. Então se você tiver interesse, novamente, se não se inscrever no nosso canal ainda, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E se você tiver interesse, dá uma pesquisada aí. Eu vou tentar ver que aula foi que a gente apresentou esse material e vou tentar deixar nos comentários aqui abaixo também, tá? O outro caso, para a gente fazer o fechamento, Freud fala sobre uma mulher que era muito bondosa e tal, mas durante um período da vida dela, ele vai dizer aqui que ela se jactava. O que é jactava? Ela tratava as pessoas com uma certa arrogância. E qual foi a mentira? Qual foi o fato ligado à mentira que Freud está trazendo nesse caso aqui? Isso no mesmo texto. Freud está trazendo que ela, em determinado momento, estava caminhando com a amiga dela, se não me engano, indo para o colégio, e ela simplesmente, a amiga dela disse assim, olha, ontem, quando nós almoçamos, depois nós tivemos de sobremesa sorvete. E aí a menina mentiu. Ela falou assim, lá em casa, nós sempre temos sorvete, todos os dias. Aí a gente precisa fazer uma observação aqui para você que está vendo esse vídeo, que a gente está falando em português, né? O que tem a ver isso, né? Na verdade, ela não sabia o que significava sorvete. Por que não sabia? Porque, na verdade, em alemão, né? Sorvete, a pronúncia é Eis, né? A mesma pronúncia, inclusive, do inglês.
que significa gelo. Era como se a menina estivesse dizendo, lá em casa, depois do almoço, ontem nós tivemos gelo depois do almoço, né? Então, ela simplesmente fala, mas lá em casa a gente sempre tem gelo. Só que ela mentiu, mas ela não sabia o que significava, porque a mesma palavra servia para sorvete e servia também para gelo, né? E aí, em outra situação, um professor do colégio pediu para que ela fizesse um círculo, para que todas as alunas, na verdade, fizessem um círculo, né? Com a mão, tá? Então, obviamente, o professor sabia que o círculo não ia sair perfeito, mas essa menina utilizou um compasso. E aí o círculo saiu perfeito. E ela ficou mostrando para as amigas, olha o círculo que eu fiz, olha o círculo que eu fiz. Isso tem um significado inconsciente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O professor viu aquele círculo, observou que estava muito perfeito e identificou que ela tinha feito a tarefa não da forma que ele explicou, né? Que na verdade ela tinha burlado ali o que o professor pediu, né? E aí chama o pai dela toma consciência dessa situação, mas não briga com ela. Então veja bem, é diferente. Aqui no caso o pai não briga com ela, porque simplesmente ele chegou à conclusão de que ela sempre era uma menina boa, uma menina tranquila, e que aquilo teria sido um caso isolado. No caso anterior que a gente citou, que é o primeiro caso que Freud apresenta aqui nesse livro, nesse artigo, o pai já brigou com a menina profundamente. Nesse caso aqui, o pai não brigou com a menina, mas Freud vai observar a questão da motivação. E aí, durante a análise, para resumir, Freud percebe que essa menina ela tinha um amor pelo pai muito grande. Só que ela criou uma imagem do pai de um homem super poderoso, de um homem rico, né, de um homem abastado financeiramente, com influência, né, ele era desenhista, inclusive. E aí ela começa a perceber nesse período que o pai não é essa Coca-Cola toda, né? O pai, ele não é tão influente como ela imaginou, como ela criou esse ideal do homem ideal, né? O pai não era tão rico quanto ela imaginava. O pai não era tão bem sucedido quanto ela imaginava. Então ela precisava ainda, digamos assim, proteger essa imagem que ela tinha do pai dela por amor ao pai. Isso eu estou falando numa instância psíquica que a gente conhece como inconsciente, tá? Não estou falando da questão do consciente, ela não formulou esse pensamento. Mas inconscientemente Freud vai entender na análise que tinha esse movimento psíquico, né? E o que acontece? Para proteger o pai dela dessa imagem, né? Manter ele nessa imagem daí, o que acontece basicamente é que ela tem que mentir, né? Então quando a amiga dela fala, ontem nós tivemos sorvete, na verdade, barra gelo, né? Sorvete depois do almoço lá em casa, ela fala assim, olha, ontem nós temos todo dia sorvete lá em casa, apesar de não saber o que é sorvete, porque o nome também era ligado à questão do gelo, significava gelo. Mas ela fala, lá em casa a gente tem isso todo dia, porque ela está querendo proteger a imagem do pai dela, né? Meu pai é tão bem sucedido, inclusive mais do que o seu, porque o seu deu sorvete para você ontem, o meu me dá sorvete todos os dias. Outra questão dela é que quando ela faz o ciclo do compasso, que ela mostra para a amiga, ela não está querendo mostrar o desenho que ela fez. Inconscientemente ela está querendo mostrar, já que o pai dela era desenhista e fazia círculos daquela forma e utilizava aquela ferramenta de trabalho, ela está dizendo, olha o que meu pai é capaz de fazer. Inconscientemente ela está transmitindo essa mensagem. Olha como meu pai é bom. Esse círculo é perfeito, meu pai é fera. Então ela ainda está tentando proteger aquela imagem ideal que ela criou do pai para, de certa forma, né, entre aspas, no sentido de sexualidade psicanalítico freudiano, para manter aquele erotismo ainda que ela tinha com o pai. Então, basicamente, o que Freud vai entender aqui, né, com essas duas questões, é que ele vai trazer essa reflexão sobre a mentira infantil. E ele termina o texto dizendo basicamente isso. Não devemos dar pouco valor a tais episódios da vida infantil. Seria um grave erro prognosticar, a partir dessas faltas de crianças, o desenvolvimento de um caráter imoral, mas elas estão relacionadas aos mais fortes motivos da alma infantil e anunciam predisposições para vicissitudes posteriores ou futuras neuroses. Em outras palavras, dito de uma forma mais tranquila, mais fácil, mais compreensível, o que Freud está querendo dizer aqui é, olha só, uma mentira infantil
ela não significa o prognóstico, ou seja, a determinação de que essa criança necessariamente vai desenvolver um caráter imoral. Mas a gente precisa dar mais importância para essas mentiras para entender a motivação psíquica, o movimento psíquico que levou a criança a contar determinada mentira, que geralmente não tem o objetivo de prejudicar ninguém, porque isso daí, inclusive, até pode ajudar você a entender uma predisposição a determinadas neuroses que vai se desdobrar e vai culminar na vida adulta do ser humano. Então, entender a mentira infantil, suas motivações, a movimentação psíquica que acontece, entender o que imagem aquela criança está querendo proteger, qual é o real motivo, né, intrínseco daquela questão da motivação daquela mentira, é determinante para você entender os movimentos psíquicos e como aquela criança possivelmente pode ter uma determinada tendência a sofrer com neuroses no futuro. Então, espero que você tenha gostado desse texto. A gente procura trazer de forma extremamente mais detalhada possível aqui, para quem, porventura, não tenha tido acesso a esse texto ainda, para quem esteja fazendo um trabalho da faculdade, ou para quem gosta, se interessa por esses assuntos e gosta desse tipo de aula, tá? Então, espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Não interrompi o vídeo, o cachorro aqui não para de latir, mas a gente continua assim mesmo. Espero que não tenha saído muito alto no áudio, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.